Ei! Bom, dando continuidade, né, a outro vídeo, Poder de Deus nos cultos nos lares, né, porque o meu celular ele não tem muito espaço, então às vezes eu tenho que cortar o vídeo, mas estamos aqui para dar continuidade, ok? Então vamos lá. Aquela irmã que era dona do culto, que era dona da casa, então quando ela viu que o culto estava expandindo com 62 pessoas em menos de 3 meses, e a irmã também missionária, que ela já tinha, que ela havia entregado o culto, viu também que era uma possibilidade de renda por causa das ofertas, porque tinha visto que o irmão tinha me dado a caixa. Aí a dona da casa chegou para mim e falou assim: Elaine, nós estamos passando com algumas dificuldades na igreja e os irmãos têm te dado oferta da passagem, que realmente eles me davam oferta da passagem, de ida e volta. Não que eu pedisse, mas eles ficavam me perguntando: como é que você está fazendo para você vir em todos os cultos? Porque eu tinha 4 cultos além do que eu tinha, que era oficial, que era na casa dessa irmã. Então eu fazia 4 cultos com o culto oficial. Tinham 3 casas extras, mais o culto oficial. Então, beleza. E eu gostaria que você continuasse pedindo oferta, mas eu gostaria que você passasse essa oferta para mim, porque nós estamos tendo dificuldade financeira e a gente está passando por um momento difícil e eu gostaria que você passasse essa oferta para mim. Ah, irmão, para que ela falar isso? Meu coração entristeceu de uma forma. Eu falei: não, irmão, mas não é assim. A obra do Senhor não é assim. E eu não estou aqui com o intuito de arrecadar fundos, eu não estou aqui com o intuito de arrecadar ofertas. O meu intuito aqui é só de ganhar almas para o Senhor. Nós não somos uma igreja formal, institucionalizada. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas saiam daqui e procurem outras igrejas, porque eu não tenho intenção de abrir igreja. Não, mas se você pedir, elas vão dar. Falei: irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. Mas o que aconteceu? Ela pegava essas pequenas ofertas que eles me davam para passagem e ficava com elas. Retiam elas. E eu fiquei muito chateada com tudo isso que estava ocorrendo nos bastidores, né? Que o povo não estava sabendo, mas ocorria nos bastidores. E ela começou a falar comigo: olha, Elaine, quem vai fazer realmente o culto aqui vai ser a missionária fulano de tal. Eu falei: olha, tudo bem. Fique assim então, né? Já que é assim. E aí, o que eu fiz? Eu me afastei. Eu me afastei do culto, eu passei a não ir mais. Eu avisei as irmãs do culto, dos outros cultos, que eu não iria mais. Irmãos, mas Deus fez tanta coisa, né, nos outros lares. Deus curou, Deus restaurou, sabe? Pessoas aceitaram Jesus nos lares, sabe? Impedimentos enormes que tinha estabelecido na família, em questão de relacionamento, o Senhor restaurou, casamentos restaurados com esses cultos nos lares. E o diabo se levantou desta forma contra a minha vida nesses cultos. E eu passei a não ir mais. Deixei. Sabe? Porque acho que na obra do Senhor a gente não tem que ficar brigando por espaço. O Senhor já havia falado comigo que ia me tirar. Então eu descansei no Senhor. Quando ela começou a falar isso comigo, eu descansei no Senhor. Eu falei: Deus, eu não tenho essa culpa de largar essa obra. Então eu vou fazer outra obra em outro lugar. E comecei a fazer a obra internamente na minha igreja. Né? Fazia visita nos hospitais, fazia visita em outros lares, né? Mas aquele culto eu tinha largado. Um belo dia eu lá, que Deus já tinha aberto. Olha para você ver como é que Deus é maravilhoso, gente. A secretária do meu pastor falou assim: Elaine, por que você não pega... Porque tinha um culto de mulheres à tarde. Toda quinta-feira à tarde tinha um culto de mulheres. Só que o culto estava muito fraquinho, sabe? Ninguém queria fazer. Aí ela falou assim: por que você não pega esse culto de mulheres e levanta esse culto de mulheres? Você é uma mulher de Deus. Eu falei assim: então conversa com o pastor, né? Se ele permitir, eu pego sim.
Aí ela falou assim, mas você convida uma outra missionária para te ajudar. Falei, claro. Eu já tinha até uma amiga minha, assim, conhecida, que eu já tinha previsto, mas eu não orei, tá, irmãos? Meu erro foi esse. Eu não orei pedindo direção a Deus se era aquela pessoa que ele queria me colocar na obra. Então eu peguei este culto também na igreja. E o culto era na parte da tarde, começava às 3 horas e até mais ou menos 5 horas da tarde. E a gente começou a fazer o culto, começamos a pregar, né? E começamos a fazer uma campanha neste culto. Então eu conversei com essa missionária e falei assim, olha, vamos fazer um folheto para divulgação do nosso trabalho. De quem que era o culto? Meu. Quem tinha sido convidada para ficar no culto, para direcionar o culto? Eu. Ela era minha ajudadora, minha cooperadora. Ela fez o panfleto, eu fiz os dizeres do que precisava para o panfleto, e ela mandamos para a gráfica e ficou pronto. Quem estava com o nome na direção do culto? Ela tirou o meu nome e colocou o dela. Vocês acreditam? Quando eu peguei o panfleto, que eu fui ler para ver como é que tinha ficado, eu falei, isso é mais engraçado, na direção da missionária fulana de tal, cadê meu nome aí? O culto foi direcionado para mim fazer. Ah, não, mas você não é muito bem conhecida na igreja, então para que o culto ficasse mais bem visto, eu coloquei o meu nome. Eu falei assim, você não devia ter feito isso, o culto não é seu, nem meu e nem seu, nós estamos na direção do culto por causa de Deus. E outra, o Senhor me colocou na direção deste culto, você é minha cooperadora, foi convidada por mim. Não, mas isso é uma questão de detalhe, mas uma coisa muito espiritual, gente, abrindo aspas, é questão de autoridade espiritual, como eu já havia falado. Quando você toma o lugar que não é seu, que Deus não te colocou, as coisas não vão bem. Às vezes você quer usurpar o lugar do outro e não adianta. Porque Deus não te chamou para aquela obra, não te chamou para aquele lugar, não te chamou para aquela posição, e você se intromete e entra, porque você acha que você tem unção, porque você acha que você tem um chamado, tem unção, mas não é para aquela obra, não é para aquele momento. Você está no momento errado, na obra errada. Espera, senta, aprenda, para depois você começar a fazer. E continuamos a fazer este culto e tal, um pouco contrariada, mas eu continuei no culto. Aí, quando um dia terminou o culto, quem estava lá? A irmã do culto que havia feito. Ela virou para mim e falou assim, irmã Elaine, eu quero falar com você. Eu assustei, falei assim, mas você aqui, você estava no culto? Não, eu cheguei agora. Eu queria te convidar para você voltar de novo a fazer o culto, porque o culto praticamente está acabado. Aquela missionária largou o culto, não quis fazer mais, o marido dela desanimou também. Os outros cultos nos lares que você tinha iniciado também não foi para frente. Queria que você pegasse essa obra de novo. Eu falei assim, irmã, olhei bem para ela e falei assim, irmã, deixa eu te falar assim, uma coisa. Eu estava lá e o Senhor estava agindo. Você tomou aquele culto de mim junto com aquela missionária. Eu volto sim, claro que volto. Se o Senhor falar comigo, eu volto. Se o Senhor disser para mim, volta para aquela obra, eu volto. Eu subo aquelas escadas de novo e faço tudo de novo. Começo do zero de novo. Mas se o Senhor não falar comigo, eu nunca mais subo aquelas escadas de novo. E nunca mais fui, né? Porque ele não falou comigo, porque ele falou comigo que ia me tirar. E depois eu soube que aquela irmã, a dona da casa, tinha morrido de câncer. E eu nunca mais tive notícia da família dela. Então, voltando ao assunto da igreja, um belo dia ela convidou uma pregadora para pregar no meu lugar. Eu peguei e falei assim, você fez isso? Você chamou essa irmã e não me consultou? Ah, irmã, porque eu conheço ela há muito tempo, ela é uma mulher de Deus. Eu olhei assim, falei, mulher de Deus? Sentei lá na primeira cadeira e tô lá observando a irmã. De repente, a irmã começou a pregar. De repente, a irmã chutou o sapato, ficou descalço.
De repente, a mulher começou a falar uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que ela tinha começado a pregar. E eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, isso aí é a pregadora. E eu senti que o povo também não gostou, foi reprovada pelo povo, né? Porque quando o pregador ele não tem aquele chamado mesmo para pregar, o povo sente, gente. Vocês acham que o povo não percebe, não? Que a pessoa tá ali só ocupando espaço? Ninguém é bobo, não. Aí chamei ela no cantão, falei, olha aqui, nunca mais você chama uma pessoa assim para pregar. Porque ela não tem chamado para pregadora. Não sei quem te falou isso, mas ela não tem. Teve um outro episódio também neste culto que aconteceu, que uma mulher ficou endemoniada lá. E essa missionária foi expulsar esse demônio. Ele não saiu com ela. E ele falava que não ia sair, que não ia sair, que não ia sair. Aí eu fiquei só observando assim, aquela situação. E ela, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, nada do trem sair, do demônio sair. Fiquei assim, meu Deus do céu, que vergonha. E aí, o culto assim, ó. Um culto de 25 pessoas, ele foi para quase 100. Pra vocês terem uma ideia, quase 100. E aquela vergonha. Aí eu cheguei, falei assim, dá licença. Falei com ela baixinho, dá licença. Pus a mão naquela pessoa, expulsei aquele demônio, voltamos com ela pro lugar. Não falei nada com ela. Aí o outro dia também eu cheguei para fazer o culto. Ela falou assim, eu falei com ela assim, sabe quando você tá desanimada, você vai pro culto porque você tem que ir? Eu tô falando isso como pregadora. Quem tá me escutando aqui, que é pregador, que é pastor, que é missionário, vai se identificar. Tem dia, irmãos, que a gente não tá muito bem. Tem dia que a gente tá só o sangue de Jesus. A gente não tá preparado para fazer nada. A gente tá desanimado. Mas eu lembrei que o Senhor, Ele não precisa da gente estar animado, fortalecido, porque Ele que é a nossa força. Ele que é o nosso leme para a obra do Senhor. E esse dia eu não estava querendo fazer nada, irmãos. E aí a irmã já tinha preparado o louvor e estava lá. Eu nunca gostei disso, de você chegar no culto, abrir a Bíblia, pegar a Bíblia e abrir e falar assim, vou ver o que Deus quer falar aqui hoje. Eu não gosto disso. Pregadores que estão me escutando, não façam isso. A Bíblia foi feita para ser estudada, meditada e ensinada. Esse negócio de você chegar no púlpito, meia hora, e fazer assim, vou ver o que Deus quer falar, não é o que Deus tem. Você tem que falar dentro da Bíblia, com interpretação bíblica. Eu estou falando isso porque eu sou teóloga. Eu sei que eu não estou falando que todo mundo tem que ser teólogo para pregar. Não é isso. Mas eu estou falando que vocês têm que ter zelo pela palavra do Senhor e para quem está sendo receptor da sua mensagem. Tenha respeito por quem está te ouvindo. Então seja cuidadoso. Mas eu não tenho muito estudo. Então tá, irmão, mas pelo menos leia o texto. Procure outras referências que combinem com aquele texto. E ela tinha essa mania de pegar a Bíblia meia hora, 10 minutos antes e folhear e achar que Deus vai falar daquela forma. E eu tô vendo ela folheando a Bíblia, tô vendo ela folheando e nada dela achar o texto. Nada. E eu tô lá bem olhando para ela assim. E eu já tava nervosa com aquela situação que ela não tava achando. Aí ela virou para mim e falou assim, Elaine, Deus mandou te falar que é você que vai pregar. Pensa na raiva que eu fiquei. Eu não gosto disso. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. Mas também a gente tem que entender que às vezes Deus não quer usar a pessoa, né? Às vezes Deus quer usar a gente. E a pessoa entra na frente e acaba, né? Deus tendo que falar isso. Aí eu peguei um texto, muito contrariada, porque não é dessa forma que eu gosto de fazer a obra de Deus, e fui e preguei.
uma coisa de 40 minutos, vi que o Espírito Santo agiu, vi pessoas chorando, sendo tocadas, e não tem coisa melhor para um pregador, após a mensagem, ela ter uma resposta positiva do povo que está aqui ouvindo. Então eu tive essa resposta, das pessoas falarem assim, que foram tocadas pelo Senhor, que o Senhor visitou elas no momento da mensagem, né? Então foi uma coisa, experiência muito grande nesse culto. Mas só que eu tinha que trabalhar, irmãos, então eu tive que entregar este culto. E essa irmã, que era minha cooperadora, ela queria passar na minha frente de todo jeito. Então chegou a hora dela. Chegou a hora dela. Eu peguei e falei para ela, Sara, nós estamos com quase 100 membros nesses cultos que nós estamos realizando, né? Eu fiquei lá pouco mais de 3 meses só também. Então, eu gostaria que você assumisse o culto, porque não vai dar para mim chegar 3 horas da tarde, porque eu estou trabalhando, eu trabalho até às 5, então não tem como eu chegar. Então, eu estou chegando todo dia atrasado, praticamente no final do culto, e Deus não agrada disso, né? Maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente, né? A obra do Senhor relaxadamente. Então, o Senhor não aprova essas coisas. E entreguei para ela. O que eu tinha falado com vocês? Quando você está na posição que Deus não te colocou, as coisas não andam da forma como deveriam andar. Lembra de quase 100 membros? Ela largou o culto. Depois de um mês que eu tinha entregado o culto para ela, largou o culto praticamente acabou. Ela tinha inveja de mim quando eu estava lá na frente. Eu saí para ela entrar, entreguei para ela o culto, ela não deu conta. E ela acabou com o culto. Aí o pastor veio e tomou o culto. Não deixou mais ter culto de mulheres na igreja. Aí eu comecei a fazer o curso de teologia. E realmente eu fiquei mais impossibilitada de pegar cargos na igreja. Mas mesmo assim, eu fazia alguns cultos nos lares ainda. E um professor meu do curso de teologia me convidou para ir na casa da tia dele, que estava com câncer de reto. Eu falei, nossa, gente, vamos orar lá. Falei, tá, vamos orar lá, né? Aí ele me pegou de carro, nós fomos. E Deus já tinha me dado uma palavra, que era Isaías 53, para este culto. Então eu cheguei, fiz uma roda. Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, o marido da esposa, o marido dessa irmã que estava lá, estava de frente para mim. E eu vi que ele começou a chorar. Não entendi nada. Começou a chorar. Aí, na hora que eu terminei o texto, ele falou assim, eu posso falar uma coisa? Eu fiquei com medo, né? Não conhecia a casa, não conhecia ninguém lá. Tá, pode falar, claro. Você pode não estar entendendo porque eu estou chorando, mas eu estava orando de madrugada pela minha esposa e o Senhor me deu Isaías 53. Falei, ô glória, aleluia! Aí eu falei assim, amém, então isso é confirmação, né, da cura, do milagre que o Senhor vai fazer. E o Senhor na hora falou comigo assim, pega um copo de água, consagra a minha presença que eu vou curar ela. Gente, Deus faz umas coisas com a gente que a gente não entende. Aí eu falei assim, tá, falei, vamos orar. Orei, né, fiz aquela oração fervorosa. E falei assim, olha, o Espírito Santo tá mandando eu pegar um copo de água, consagrar o Senhor e dar ela para beber. Aí ela foi lá na cozinha, pegou o copo de água, eu levantei o copo de água, consagrei o Senhor, falei assim, pode beber. Aí ela bebeu, e falei assim, olha, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas algo está acontecendo neste lugar. E o Senhor, Ele está agindo na sua vida. Amém. E fui embora. Depois de alguns dias, esse professor meu falou comigo que ela não tinha mais o câncer de reto, que os médicos não sabiam explicar, e que ela estava sim com uma diarreia, mas algo bem tratável,
mas ela não tinha mais nenhum perigo de morte por causa daquele câncer. Falei, glória a Deus. Aleluia! Aí eu também fiz uma obra com a mãe desse professor. Ligava para ela, de vez em quando, conversava com ela. Um belo de um dia, ela falou assim, Elaine, eu vou Falei assim, você gostaria de ir na igreja comigo? Tô te convidando para você ir na igreja comigo. Falei, vamos. Ela aceitou de imediato. Levei ela na igreja, depois levei ela mais uma vez. Depois, ela começou a ir sozinha. Num belo dia, ela vai se batiza nas águas, chega em casa e fala para esse meu ex-professor que tinha sido batizada nas águas e tinha aceitado Jesus. E eu fiquei maravilhada, porque depois eu tive um retorno dele que ele falou assim, Elaine, tem anos que eu oro para minha mãe ser salva. Anos! Uma coisa que... anos que eu oro e agora, do nada, o Senhor faz salva através da sua vida. Falei, amém. E teve um episódio também que ela estava doente, ele tinha me ligado. Falei assim, Elaine, vamos orar pela minha mãe, porque ela foi no posto de saúde, estava com muitas dores. E eu não sei o que aconteceu, é aqui pertinho de casa, mas eu não sei o que aconteceu, ela estava com muita dor. Tá, falei, vamos orar. Meninos, irmãos, no momento da oração, ela chegou, ele falou assim que era coisa de esquina, sabe? Bem perto. Nós oramos, né? Eu repreendi aquele espírito de enfermidade e mandei embora mesmo e declarei a bênção do Senhor da cura sobre a vida dela, desliguei o telefone, daí meia hora, mais ou menos, uma hora, não sei, mas ele me retornou falando que depois a gente orou, ela chegou do nada e falou que tinha vindo embora porque não estava sentindo mais nada, que não havia motivo para ela ficar lá esperando no posto de saúde, que ela estava muito bem. Eu falei, glória a Deus, Deus fez uma obra poderosa na vida dela, irmãos. É umas coisas assim que aconteceram que a gente não entende, né? Como que Deus age. Mas Deus age de uma forma sobrenatural e de uma forma tão simples que o que eu tô contando para vocês são pequenas coisas que Deus fez. Também tinha um outro culto nos lares que eu fui fazer e já tava com uma pastora, né? Depois eu vou contar para vocês que eu também fui pastora por algum tempo. Então, essa pastora me convidou para fazer um culto nos lares e a gente fez a mesma coisa. Então, eu já tinha mais ou menos uns 5 cultos nos lares e eu coordenava esses cultos, né? E cheguei numa casa muito simples, né? E a pastora também estava lá. E eu fechei os meus olhos e comecei a ver uma mulher chegando na casa, na visão, tá? Uma mulher chegava na casa e eu vi o chão com uma cerâmica muito bonita, branca, e essa pessoa começava a elogiar a cerâmica da dona da casa.